Muito bem, o repórter Pedro Henrique Rabelo, de maneira brilhante, ele disse, né? A gente ouve todas as vozes e chama você de inteligente porque você é capaz de tirar as suas próprias conclusões. Aqui não existe preconceito, né? A gente ouve a direita, a esquerda, o centro, diagonal, transversal. A gente ouve todo mundo. Fred Rodrigues, da Frente Conservadora, sua avaliação sobre essa entrevista, e me chamou a atenção a questão da possibilidade de termos aí uma terceira via competitiva. Você acredita nisso, Fred, ou não? Não, nem um pouco, Rafael. Eu costumo até brincar com as pessoas quando eles me falam sobre uma terceira via. Eu falo, olha, se você tá pensando em voltar à terceira via, já corta o caminho e vota no Lula logo. Porque a verdade é que não existe. Os grandes nomes da terceira via, na verdade, decepcionaram muitos brasileiros. Vamos pra citar um nome aqui, vamos falar do João Amoedo. João Amoedo tenta se mostrar como uma pessoa articulada, foi presidente do Novo, não sei se ainda é, mas a verdade é que após ele declarar a sua intenção de se candidatar, ele não conseguiu resistir 2 semanas na posição. O próprio partido dele derrubou a intenção dele de se candidatar a presidente. Quanto tempo você acha que um cara desse duraria na cadeira do Bolsonaro? Ou o Sérgio Moro? O Sérgio Moro foi uma pessoa que ficou calada durante todos os abusos cometidos nessa situação da pandemia. Então, como que ele vai representar a parcela conservadora da população? Não vai. Todos esses candidatos da terceira via, eles nada mais são do que a esquerda de banho tomado. E a verdade é essa. Então, por isso que eu falo, já que vocês estão pensando em terceira via, já vota no Lula logo e corta o caminho. Não tem outra opção para 2022, pessoal. Ou é o atraso, ou é aquele retrocesso que nós acompanhamos durante todos os anos de governos petistas e parte do governo do PSDB também, diga-se de passagem, e verdade seja dita. Todo esse retrocesso aí está pronto para voltar. A gente já viu o que aconteceu. A gente viu o que resulta essa perseguição incessante da imprensa. Infelizmente, grande parte da imprensa hoje, é que eu faço uma extensão honrosa à TV Brasil Central, que sempre se dispõe a mostrar todos os lados, sempre dispõe-se a mostrar tudo o que está acontecendo, mas há uma parte gigantesca da imprensa hoje que se dedica somente a atacar o presidente. Eles substituíram o jornalismo por birra política. E eles querem causar uma convulsão social no Brasil. Mas a gente já viu o que isso acontece. No que isso resulta. Tivemos o exemplo aqui perto agora da Argentina. Retiraram o Macri porque ele supostamente não conseguiu colocar tudo que ele queria em prática, justamente porque enfrentou uma posição bem ferrenha, e trocaram por um socialista. Onde a Argentina está hoje, pessoal? Onde a Argentina está hoje? Está literalmente na pior situação de sua história. Então é isso que a gente vai ter, se ficar apostando em terceira via, ou se ficar enxergando o presidente como uma pessoa que a gente não gosta, que é uma pessoa que a gente tem que ter birra. Não, ele é um presidente. Ele tem que atuar com pulso firme. Ele tem que se dedicar a fazer as coisas que ele foi eleito para fazer. Ele não tem que postar tweet bonitinho. Ele não tem que ser educadinho. Ele não tem que parecer um personagem dos Ursinhos Carinhosos. O que ele tem que fazer é ser um presidente firme, e isso ele tem se mostrando. Todos os defeitos, pode ter todos os defeitos que você queira. Talvez tenha mesmo. Tem muitos defeitos, ninguém é perfeito e ele é o primeiro a assumir isso. O Bolsonaro pode ter todos os defeitos que você queira, mas contra ele, inimigo dele, não tem uma pessoa que presta, é incrível. Daniel Santana, existe vida fora de Lula-Bolsonaro? Existe. Discordo. Primeiro, dar boa tarde ao Frederico. O senhor, mais uma vez, não avisou que ele estaria aqui, então a gente fica de mal educado, mas dá uma boa tarde pro Fred aí, bom tê-lo no programa. Acho que ainda falta um pouco. Já não é mais muito tempo, mas ainda falta um pouco de tempo considerável para as eleições. Nós temos aí, ontem eu usei essa expressão aqui, né? Nós temos 25% de um mandato ainda para acontecer, um ano. Obviamente que é um ano eleitoral já, porque isso começa a pensar nas próximas eleições, para alguns que talvez nunca param de pensar nelas. Então, acho que ainda a gente tem que esperar ainda como é que vão se desenvolver as próximas ações, como que vai ser concluída essa CPI, como que será a conclusão também da vacinação, da pandemia, se isso vai acontecer a tempo do governo poder voltar à sua pauta de aprovar propostas. Nós temos aí reforma administrativa, uma série de propostas que estão paradas, reforma fiscal, que estão paradas devido às ações que foram tomadas pela pandemia, e também a politização, que isso é normal. Então, eu acho que nós temos tempo, sim, para vislumbrar uma outra situação. Obviamente que, nesse momento, se a gente for analisar esse momento, até pelas pesquisas, a polarização ela está entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas
acho que ainda tem muito a acontecer. Telêmaco Brandão, a sua análise sobre a entrevista de Eduardo Bolsonaro. Rafael, me chamou a atenção, né, de tudo que ele disse, o destaque que eu faria é exatamente essa fala dele com relação à inviabilidade de uma terceira via. Eu confesso que, né, eu falo com a, vamos dizer assim, com a propriedade que em 2011, há 10 anos atrás, eu não sei quem aqui conhecia o Bolsonaro, ele já chamava atenção, eu escrevi uma nota, não pela pessoa dele, mas pelas ideias que ele representava, principalmente o antipetismo. Escrevi uma nota que eu concluo dizendo: por um Brasil decente, Bolsonaro presidente. 2011, isso. 2011, há 10 anos atrás. Eu publiquei um vídeo há pouco tempo atrás explicando por que eu apoiava esse governo no meu ativismo. Não me considero um bolsonarista, mas sim um patriota, né? E um entusiasta da democracia. E no cenário que a gente tem, eu entendo que esse governo me representa. E expliquei no vídeo por quê, né? E um dos motivos aí desse... Espero poder olhar no nosso cenário político e ver ali um verdadeiro patriota, alguém que, ainda que com alguns tropeços, mas pelo menos defenda o ideal aí da liberdade, da filosofia, né, liberal, que envolve o liberalismo político, o liberalismo econômico, né? Então ele me representaria nisso. E eu concluo esse vídeo dizendo que desde 2011 estou esperando escrever isso de mais alguém. E recentemente, eu tenho uma pessoa no meu radar, vamos dizer assim, e gostaria que fosse candidata, é uma mulher, né, e uma operadora do direito, tem todas as prerrogativas aí de me representar, mas pelo visto não vai ser uma candidata, né? Mas o fato Quem é que nós temos... Telêmaco? Eu acho a Bia aqui, vou falar, é a primeira vez que eu tô falando, vocês gravam, eu falei em 2011 de Bolsonaro, quem sabe eu tô falando da próxima presidente, se o Bolsonaro decidir apoiar, né? Acho sim um excelente nome, representa todos esses ideais, ainda com predicativo de ser uma operadora do direito, alguém que não tem, né, o que falar a respeito dela, presidente da Comissão de Constituição e Justiça hoje, né, do Congresso. Então, é alguém que tem minha admiração, corajosa, inteligente e defende aquilo que a gente acha que é o melhor para o Brasil. Mas, não estou fazendo campanha aqui, acho que seria um bom nome. Mas fora ela, sinceramente, eu não vejo alguém que tem esse apelo popular. Nós estamos falando de dois fenômenos, né, na política brasileira. Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Uma coisa que parece que parte da nossa elite intelectual, jornalista e da classe política, eles não entenderam, é que a necessidade, eles vivem dentro de uma bolha e não conseguem perceber esse sentimento da população. E o resultado é a gente ver uma pessoa do currículo do Henrique Meirelles fazer uma campanha com bonezinho e acabar lá com expressão inferior a Cabo Daciolo numa eleição do que Boulos, né? Por quê? Porque eles não falam a linguagem da população. E nós temos dois fenômenos aí que falam e falam muito bem. E no nosso cenário atual eu não vejo, inclusive o nome que eu mencionei aqui, com esse apelo. Seria se tivesse o apoio do presidente, porque ele tem esse poder também, como Lula teve lá atrás, de eleger alguém como Dilma Rousseff. A influência dele, alguém assim que tem dificuldade de articular uma frase sem nenhum histórico de nada relevante para a sociedade, foi alçado a presidente da República por causa do apoio de um fenômeno político. Então acredito que quem eles apoiarem e tiver principalmente esse apelo e nenhuma barreira, tem chance sim. Mas fora isso, Rafael, sinceramente eu não acredito também na terceira via, exatamente pela falta desse apelo popular. 32017720, Daniel Santana, eu já passo para você, mas o Fábio Coelho diz o seguinte: favor, coloquem essa entrevista do Eduardo Bolsonaro no YouTube da TV Brasil Central. Nesse momento, o Jornal Brasil Central é transmitido ao vivo pelo YouTube, né, pelas nossas redes sociais, mas a gente também pretende separar. Para você ter mais acesso, né, se inscreva no YouTube da TV Brasil Central, acione as notificações e tenha à disposição todo o conteúdo da Agência Brasil Central, que um ano atrás tinha apenas um programa. Hoje já são mais de 30, graças a Deus, o trabalho pulsando aqui na Agência Brasil Central. Pois não, Daniel? Não, só queria lembrar que há poucos dias foi divulgada uma pesquisa feita pelo PSL que tinha intenção, ou tem ainda a intenção, de convencer o apresentador José Luiz da Atena a se candidatar. É até uma situação engraçada, porque da Atena toda eleição fala que vai se candidatar e nenhuma ele se candidata, né? Sempre sai
de última hora, mas sempre solta esse balão de ensaio aí para ver se emplaca ou não. E que nessa pesquisa, eu não estou aqui avalizando a pesquisa, só estou passando os dados, o Datena, que nem havia sido cogitado como nome, aparece em terceiro lugar, na frente inclusive de nomes como Ciro Gomes. Por isso eu acredito que, e acho que passa necessariamente pelo que o Dr. Telêmaco falou, uma pessoa que tenha empatia com a população, que ainda possa aparecer uma pessoa que possa surgir como a terceira via. Quando a gente fala terceira via, Rafael, eu não estou aqui dizendo que vai aparecer um nome maior do que o Bolsonaro ou do que o Lula. Estou dizendo que vai aparecer um nome eleitoral que possa, juntamente a esses dois, entrar numa campanha e talvez crescer, dependendo da campanha. 32017720, daqui a pouquinho a gente vai falar dessa questão aí do Sérgio Reis, né? Polêmica na veia mais uma vez. Mas antes disso, deixa eu registrar aqui algumas participações. Boa tarde a todos da mesa. Rafael, pois o Daniel se apresenta com opiniões maldosas. Eu não entendi qual foi a opinião maldosa que o Daniel deu aqui, Daniel. Você deu alguma opinião maldosa nesse jornal? Nem eu dei ainda no jornal. Olha só, tem muita crítica aqui, ó. Bia Kiss para presidente, o Telêmaco tá doido, pode interná-lo no Adalto Botelho urgente. Mas o Telêmaco era maluco também quando ele disse em 2011 que Bolsonaro poderia ser o presidente da República. De repente a gente tá falando com um profeta aqui, né? Será que o raio cai duas vezes no mesmo lugar, Telêmaco? Bom, Rafael, essa é a minha opinião, né? Lá atrás, eu acho que pouca gente também deu moral e quando eu estava sentado numa mesa de política, eu disse, eles falaram, realmente você ou tem uma sensibilidade muito grande ou é maluco, aí eu deixo pro nosso telespectador julgar. Muito bem, 32017720, a terceira via, infelizmente, é apenas uma camuflagem que a esquerda moderada acha para iludir os conservadores. Frederico, estou contigo na sua análise, é o Genildo Antônio. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar André Santana mais uma vez, que traz mais um destaque para o Jornal Brasil Central.